Oi, hoje eu vou explicar como que eu faço pra estudar desenho, de uma forma que não me deixe louco. Alguns vídeos atrás eu falei que eu tava odiando o desenho, pelo menos da forma que eu estudava na época. E pra resolver isso eu tava começando a tratar a arte de uma forma diferente. E como eu já desenho tem uns 5 anos, com a evolução daorinha, olha, e já lancei o livro de ilustração, eu vou passar algumas dicas pra vocês não fritarem. Pois é, quem diria que é possível ficar frustrado riscando papel. Um aviso rápido, eu vou estar na Comic Market, que é um evento de artistas e mangakas. O que é bem legal na verdade, porque finalmente tá rolando um evento pro pessoal que desenha. E se vocês quiserem me conhecer, eu vou estar lá sorteando uma pen display no evento. Vou dar uma masterclass dando feedbacks em artes e principalmente eu vou estar vendendo meu livro físico. Ele acabou de sair, tá em pré-venda no momento ali no site oficial, mas lá no evento dá pra tu comprar ele em mãos. Além de alguns produtos e brindes que eu tô fazendo também. E atenção, se vocês forem de cosplay de qualquer um dos meus personagens, eu vou dar um brinde de graça pra vocês. Então vamos começar. Primeira coisa que eu vou deixar claro, estudar pode te deixar ruim. Não, isso não é clickbait ou algo só pra polemizar, eu vou explicar. Existem 3 mapas quando você vai começar a aprender algo em desenho. Mapa teórico, que é entender a teoria de algo. Mapa prático, que é saber como aplicar a teoria no desenho. E prática, que é o ato de praticar. Isso não é um mapa, mas vocês entenderam. Qual é o ponto? É bem possível que vocês se peguem numa situação de se sentirem estagnados, sem evoluir, travados no desenho ou querendo aprender mais, porém sem saber como. Vou dar de exemplo algo que eu passei. Esses são desenhos de corpo que eu fiz, são sketches que eu demorei facilmente 1 hora ou mais em cada uma. E apesar de eu gostar do resultado, eu fritei muito a cabeça em um momento onde eu só queria rabiscar um pouco. Porém, esse também é outro Canva meu, aqui sim eu fiz o que eu queria, e em 2 horas eu desenhei pelo menos 80 rabiscos simples de corpo, que era o objetivo desde o começo. Esse conceito dos mapas, por mais que seja simples, é extremamente útil para tirar essa trava, e eu vou explicar isso ao redor do vídeo. Mas antes, é bom vocês escutarem algumas frases que talvez vocês se identifiquem. Rapaziada, vocês sabem que eu passo o dia inteiro desenhando anime aqui na minha telinha e eu não sou muito dos games, mas esse aqui eu vou recomendar pra vocês. War Thunder é um game que oferece uma ação militar alucinante. E o melhor, é de grátis. Veículos terrestres, marítimos e aéreos de todo um século se enfrentando em uma batalha gigantesca. E quando eu digo gigante, é gigante mesmo. Tanques, aviões, helicópteros e navios. E você pode usá-los da maneira que quiser. Diferentes tipos de veículos combatem juntos no mesmo mapa. Mas o que realmente me impressionou como artista foi o nível de detalhamento. Cada máquina, desde as mais icônicas até os protótipos que quase ninguém conhece, foi criada com um cuidado incrível, fruto certamente do trabalho de muitos artistas do jogo. Você pode usar todo tipo de tecnologia militar avançada. Isso vai desde dispositivos de visão noturna, cortinas de fumaça e mísseis teleguiados, até um ataque nuclear capaz de destruir o mapa inteiro. E olha só os detalhes, cada disparo tem um efeito real, desde mobilizar um inimigo até atingir um tanque de combustível de um avião e ver ele explodir em chamas. Não existem barras de vida, o dano realmente parece dano. Ah, e tudo isso é exibido através do modo raio-x, que transforma os impactos do jogo em algo incrivelmente realista. Tem uma nova atualização agora chamada Heavy Cavalry, e ela trouxe vários veículos novos, como o MiG-29K, o M1A2C e o Leopard 2RI, além de mísseis guiados por TV. Os mapas Ardennes e Ash River passaram por uma reformulação visual completa. Então entre na ação e baixe o War Thunder de graça para PC, PlayStation e Xbox, usando o link na descrição. Todos os novos jogadores e aqueles que não jogam há 6 meses ou mais receberão alguns bônus especiais. 100 mil Silver Leons, um decalque especial Eagle of Valor e muito mais. Ah, e se você curte jogos para dispositivos móveis, também tem o War Thunder Mobile, um jogo de ação multiplayer incrível que você pode jogar em qualquer lugar. Baixe e jogue de graça no iOS ou Android usando o link na descrição. Mas voltando. Primeira frase, eu sei muito bem como algo funciona, mas quando eu vou desenhar, parece que não fica bom. Por exemplo, alguém que observou muito sobre o corpo humano, mas na hora de desenhar, as coisas parecem não se encaixar bem, é muito estressante. Isso vai rolar porque você pode ter um bom conhecimento teórico sobre o corpo humano, então teu mapa teórico tá bem desenvolvido sobre aquilo, e também significa que você tá praticando, então não é uma questão de não tentar. O problema é o meio do caminho, o mapa prático. Saber como algo funciona na realidade é extremamente diferente de saber como trazer aquilo pra dentro do desenho. O mapa prático é o que dita quando você pega uma informação e adivinha, cria um mapa pra praticar ela, aí você pratica. Tem muitos artistas que fazem esses mapas práticos, né, ensinam formas de você adaptar da realidade pro desenho, e quando eles são bons, claro, vai ajudar a tu conectar uma coisa na outra. Eu sei como algo funciona, sei boas fontes que me ensinariam a praticar isso, mas eu nunca tenho coragem de desenhar. Isso parece simples, né? Só desenha, mas não. Dentro disso, na maioria das vezes, tem muita pressão e expectativa. Às vezes tu não vai conseguir desenhar de jeito nenhum, porque explorou tanto algo, tem tanta noção de artes interessantes, que se sua arte não ficar igual a essas referências, já é um desastre. Vira o clássico, o treinador não joga. Você mesmo aí que dá dica de relacionamento, mas é um fracasso pra arranjar um. Então no exemplo dos mapas, seria alguém que entende bem da teoria, entende bem do mapa prático, mas a prática tá faltando. Seja por insegurança, falta de tempo ou preguiça. Não vamos ignorar isso. Eu vejo muitos métodos e macetes de como desenhar algo e
desenho muito, porém eu me sinto estagnado. Sinceramente, pra mim, essa é a situação mais interessante que tem aqui. Artistas que querem muito falar alguma coisa com a arte deles e procuram vários macetes rápidos pra resolver essas limitações. Mas a consequência é que isso cria uma curva absurda de resultado no começo. O artista aprende muito rápido e desenvolve umas artes muito bonitas, seguida de um bloqueio enorme. E o motivo é bem simples, mas pouco falado. Recebe a inteligência. Sua base de informação é fraca. Você viu tantas dicas de Pinterest, macetes mastigados, ou até mesmo materiais de bons professores mesmo. Mas você parou pouco para observar a realidade, a informação e o conceito das coisas, para tomar suas próprias decisões. Não quer dizer que você não estude, só pode ter o hábito de pegar soluções ou métodos prontos, em vez de pegar conceitos que você mesmo pode observar e tirar suas próprias conclusões. Beleza, essas 3 frases são 100% certeiras? Não. É meio óbvio que não dá pra resumir todos os problemas do mundo em 3 coisas. Sem falar que você pode ter problemas diferentes pra diferentes coisas que você desenha. Mas como a gente aplica isso no cotidiano, como resolve essas limitações, aí sim que tá o importante. No começo do vídeo eu mencionei que estudar poderia te deixar ruim. E isso é verdade. Essa ideia dos mapas são ótimos quando você tá estudando algo em desenho, querendo aprender ou aprimorar algo na arte. Mas é extremamente essencial que vocês separem isso de intuição. E o que é intuição na hora de desenhar? Só desenha. A ideia de você ter um objetivo pra arte é algo que eu mencionei no vídeo anterior, porque cria um motor pra você começar a desenhar de verdade, e não só ficar bom por ficar bom. Os mapas têm a função clara de treinar o seu chute, guardem essa frase. Então, por exemplo, quando eu abro o meu Canva de desenho e penso, vou usar o método do Loomis, o método Drawing Box, Caixas Gamers, Master 2000 Furries, e começa aquela fritação maldita colocando todos os processadores e máquinas do teu cérebro pra funcionar, isso é treinar o chute. Se tu só desenha pra estudar, você não vai ficar bom. E isso não é uma opinião, tá? Por quê? Primeiro que ficar bom é objetivo, tem que ter uma régua. Isso aqui é ficar bom. E se tu só estuda sem parar, sem mirar em nada, não tem fim. Ok, isso é óbvio. Agora, segundo, você precisa de momentos pra treinar a intuição do teu cérebro. Ele precisa sentir a utilidade do que você tá tentando aprender. E se você acostuma a estudar infinitamente, vai prejudicar a memória. É como se sua mente dissesse, pra que eu vou lembrar desse estudo se toda vez que eu vou desenhar, eu refaço o estudo do zero? E se ficou difícil de entender, pensa, tu não vai sempre desenhar uma cabeça colocando todas as linhas, guias, estruturas e mapeamentos que existem. Uma hora tu vai precisar treinar a intuição e só chutar. Por isso que é bom separar o conceito dos mapas, que é quando você está estudando e aprendendo algo, de momentos onde você está só desenhando. Desenho é chute. Você tenta representar sua mente, o que você vê, suas ideias em algo. Tenta representar a vida tridimensional e uma folha bidimensional. Então precisa largar a bicicleta com rodinha às vezes e andar sem elas, mesmo que o resultado seja você cair da bicicleta. Tá bom, Léo, mas e agora? Como que eu faço pra lidar com isso? Bom, falando de mim, eu não sei vocês, mas eu não consigo dizer pra mim mesmo, pare de pensar. Às vezes quando eu tô desenhando uma cabeça, um corpo que seja, a minha mente fica sempre, qual que é o melhor método que eu uso pra isso ou pra aquilo, tá ligado? Isso é algo que eu ainda busco curar, mas algo que eu tô fazendo agora e que anda me ajudando é me limitar. A força. Fazia muitos anos que eu não pegava pra fazer desenhos de 1 minuto. Ou seja, eu tenho uma foto, uma referência real, e eu vou ter um cronômetro de 1 minuto pra fazer essa pose. Nada mais que isso. O legal é que o desenho não vai sair bom. Eu sei desde o começo que a arte não vai sair complexa. Eu só tenho 1 minuto pra fazer. E acabou. Mas isso força a minha cabeça a parar de tentar aprender enquanto eu desenho. E substituir isso por simplesmente navegar entre a informação que eu já possuo na minha mente só pra produzir. O resultado disso é aquilo que eu mostrei no começo do vídeo. Vários rabiscos simples na hora de fazer rabiscos simples. Low cortisol, mano. Dá vontade de desenhar mais. É interessante eu completar a linha de raciocínio que isso que eu fiz é uma solução pra uma estagnação da minha parte, me forçando a chutar. Mas, porém, contudo, entretanto, isso não resolve o que eu bato o pé pra vocês resolverem antes de qualquer estudo de desenho. Antes de tudo isso que eu tô falando. Que é propósito. Se não tiver nada pra comunicar, vai virar um dicionário lindo sem leitor, que nunca fala por si só, nunca conta nada. Então tirem um tempo pra explorar as coisas da realidade que vocês gostam. Algo que vocês realmente têm vontade de expressar no desenho. Tu não tem que aprender toda hora, nem estudar toda hora. Ainda mais se você nem sabe pra que tá estudando. E por fim, como que eu faço pra estudar desenho atualmente? Eu tenho vários livros e artistas que eu gosto e boas referências que eu posso me basear. E normalmente o que eu faço é anotar algumas dúvidas que eu tenho enquanto eu tô só rabiscando de boa, pra depois tirar e estudar elas separadamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fico com muita dúvida às vezes nessas regiões da clavícula e do ombro. Eu sempre acho essa conexão muito difícil de se fazer. Então, seguindo o mapa, eu pego alguns materiais teóricos, como imagens de esqueletos, fotos de pessoas reais, ou seja, o elemento mais cru possível, que é a realidade. Depois eu pego alguns mapas práticos. Artistas como Krenz ou o Taco, que tem simplificações de como adaptar esses elementos de anatomia no corpo pro desenho. Ainda mais eles que conseguem trazer uma estética que eu acho muito bonita, mas isso vem de gosto. Eu começo a fazer vários desses rabiscos prestando muita atenção, tentando encontrar padrões
padrões na realidade. Meio que encaixar as pequenas peças do quebra-cabeça que tá faltando na minha mente. E tá pronto, esse é meu processo de estudo. Nada muito complexo. Também tem alguns aqui de cabeça, porque eu faço meus rostos muito bochechudos, principalmente em alguns ângulos, o que não tem problema, mas eu queria variar mais isso, né? Pra não fazer o de sempre, sem pensar em nada. Simplesmente peguei lá e fiz vários testes observando um artista que fazia isso muito bem. E é bem divertido, dá pra fazer rostos fofinhos. É tipo esse aqui. Enfim, tem outros conceitos que dá pra passar. Esse foi um bem simplificado de algo que eu tenho no meu livro, mas que ajuda muito quando bem feito. E eu espero que essas dicas ajudem vocês. Eu tô tentando trazer bem mais vídeos agora, mesmo que sejam mais simples como esse, só desenhando e explicando no que eu ando trabalhando. Então é isso. Dá like.